aguardando o nosso convidado. Enquanto isso, eu saúdo a todos os que estão entrando, os colegas promotores, colegas juízes, colegas operadores do direito, estudantes, estudantes concurseiros, né, onde já estivemos também nesse papel no passado. É uma enorme honra tê-los aqui no MP Acadêmico em mais uma versão. Já colocando na sala o nosso colega Rogério. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Grande, como é que você está? Grande, Sandro, tudo em ordem? Tudo em ordem, sim. Estou É, no... sendo bem Pois visto e não. bem ouvido, não? Não sei, Tá tá bom? sim, tá sim. Tá ótima. Imagem e som, ok. Pela Tá? cor do nariz dá para perceber se está calor ou está frio aqui, não? Tá pegando muito sol aí na varanda? Muito sol aqui, quase não está frio, quase não está frio aqui. Ah, muito bem. Tá certo, Eduardo então. Matos, já vi que o Eduardo Matos está aqui presente também. Quero mandar um abraço Sim. especialíssimo para o Eduardo Matos. Inclusive, foi ele que fez o convite, né, a você para participar. E você está nos honrando aí com essa Convite presença. não, foi intimação. Ah, então tá. Então, Eduardo é uma figura. Gente muito boa, né? Saudá-lo também, o nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, né? E deixar aqui claro que o MP Acadêmico, ele foi criado em 2019 pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe como o intuito, Rogério, de aproximar o Ministério Público mais da comunidade acadêmica do Estado. Ele inicialmente presencial, né, ele fez bastante sucesso, a gente tem parceria com todas as faculdades de Direito do Estado, a quem saúdo aí os representantes das faculdades que eu já estou vendo presentes, e agora nessa situação pandêmica, nós aí todos estamos evoluindo para o mundo online, né? E agora vamos para a nossa 8ª edição do MP Acadêmico, live, que está ocorrendo todas as sextas, né? Aniversariando esse 8º encontro, com sua honrosa presença aí, para nos municiar, nos ensinar, né, sobre direito penal, basicamente. Antes de dar início aqui, né, ao evento, Rogério é promotor desde 1999, não é isso, Rogério? Né, do Ministério Público de São Paulo, né, tem mais de 2 dezenas de livros escritos, livros muito bons, inclusive, né, lá naquele encontro de Recife que teve recentemente, onde a gente se conheceu pessoalmente lá, Cláudia me apresentou, você, inclusive eu tive a honra lá de adquirir a sua obra sobre o pacote anticrimes, né, e é uma obra que eu recomendo a todos, porque você sempre está Obrigado. na ponta aí, né, exatamente dessas interpretações normativas. E parece, às vezes, eu estava até conversando com o palestrante da live anterior, que era Rafael, que é do Conselho Nacional, e falando Grande Rafael. que você tem o dom de adivinhar até qual é, né, quantos votos o STF vai ter em tal matéria. Como você falou, naquela questão lá da execução provisória da pena do júri, né? Se não me engano, assistindo sua palestra, você colocou, inclusive, quantos votos vão ser, no Pois sentido é, de que isso vai ser colocado, né? pois Então, é, assim, pois é. E citando a obra do Rafael. A obra do Rafael, ela vai ser citada em vários votos, com certeza. Com certeza. Um ó, grande colega do MP de Sergipe, o Rafael. pois não. Então, nesse momento, eu volto a reiterar, saúdo todos os colegas, promotores, todos os colegas operadores que aqui estão presentes, em nome do nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público, todos os estudantes, e sem maiores delongas, né, vamos passar a palavra para a estrela do dia, né, agradecendo enormemente aí, ter aceitado esse convite, né, e
vamos falar, né? Nós temos aí essas questões atuais do pacote anticrime, né, que foram bem polêmicas, com prazo de vacácio curta. Eu vou só pedir autorização a todos, que eu vou tirar o comentário aqui para ele não ficar passando aí no seu rosto, certo? E aí, ao final, eu volto o comentário das pessoas que estão assistindo. Pronto, assim fica melhor. E, enfim, o pacote anticrime, nós temos aí a polêmica da norma penal em branco do artigo 268, né? Também assistimos algumas posições suas muito claras, apolíticas, né? E que o resultado vem, independentemente de posição política, é um resultado científico. E o resultado científico é claro em relação a essas questões. Então, eu deixo você à vontade, Rogério, porque qualquer coisa que você falar direito penal, para a gente é uma honra. Fique à vontade. Obrigado, Sandro. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão aqui assistindo. Vi vários colegas do seu estado e de outros estados acompanhando. A coordenadora do Centro de Apoio Criminal de vocês também vi aqui presente. Eu tenho uma missão, ela me deu uma missão, nós temos que debater a execução da pena de multa. Aliás, é um tema que está atormentando todos os ministérios públicos do Brasil. Mas com relação ao pacote anticrime, vou aproveitar que você mencionou o livro e vou aqui externar uma alegria. Quando eu comentei o pacote anticrime e eu comentei do dia 15 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Foram basicamente 8 horas por dia comentando que eu queria publicar na primeira semana de janeiro, eu queria que o livro saísse antes da vacácio, e a vacácio, como você mesmo mencionou, foi uma vacácio travestida de piada. 30 dias para uma lei que não simplesmente altera a ordem jurídica, ela altera o modelo de justiça. Né? Então, onde já se viu uma vacácio de 30 dias? Foi a maior anedota da lei, foi a sua vacácio. Bom, mas muitas novidades, né, no pacote anticrime, a Lei 13.964, muitas novidades. Então, quando eu escrevia, eu tinha que me socorrer, às vezes, de auxílios de colegas, porque eu não tinha material. Ninguém estava comentando A, B, C ou D, porque eram temas novos e apresentados no pacote anticrime. Me socorri de vários colegas, inclusive do Rafael, que nos acompanha. Nós temos um grupo onde eu li atentamente o que o Rafael colocava, etc. Mas teve um tema que eu ali fui muito sincero na minha posição. Fui muito sincero e sabendo que eu ia contrariar muitos. Qual o tema, Sandro? A representação do estelionato e a sua retroatividade. Porque nós sabemos que o estelionato é, em regra, era de ação penal pública incondicionada e, excepcionalmente, dependia de representação. Naqueles casos do artigo 182 do Código Penal, estelionato entre cônjuges desquitados ou separados judicialmente, estelionato entre irmãos ou entre tio e sobrinho desde que coabitassem. No mais, o estelionato era de ação penal pública incondicionada. O pacote anticrime mudou a sistemática. O estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada, dependendo de representação da vítima, e só excepcionalmente pública incondicionada. E quando eu fui escrever, eu poderia muito bem ter me limitado a explicar o que estava posto, mas eu falei, opa, pera um pouquinho aqui, vamos ter um sério problema de direito intertemporal. E aqueles estelionatos em curso, na fase de inquérito, eu agora vou ter que exigir representação da vítima se eventualmente o fato não cair na exceção? E se o estelionato já é objeto de denúncia, eu já tenho processo, eu vou ter que chamar a vítima no processo para oferecer oportuna representação? Essa foi uma questão interessante. Eu estudei e, com toda sinceridade, eu escrevi aquilo que você leu. Eu entendo que, tratando-se de uma norma híbrida, claro que a parte penal, sendo mais favorável, manda retroagir a norma como um todo. Mas a parte penal retroage sem esquecer que ela é uma norma híbrida, sem rasgar a teoria geral do processo.
Então, quando eu quero retroagir uma norma híbrida, é porque a parte penal é mais favorável, mas eu não posso ignorar que ela tem uma perna processual. Não posso rasgar a teoria geral do processo. Então, como é que eu retroajo essa norma, Sandro, sem rasgar a teoria geral do processo? Bom, eu decidi o seguinte: eu acho que essa norma retroage para os estelionatos em fase de inquérito. Ou seja, se o estelionato ainda não é objeto de denúncia, nós vamos ter que chamar a vítima para oferecer oportuna representação, se é que já não existe uma manifestação livre, consciente e voluntária dessa vítima que supra essa necessidade de chamamento. Agora, se o estelionato já é objeto de processo, eu não tenho que ficar chamando a vítima para representar. O processo prossegue, porque representação, Sandro, é condição de procedibilidade. É uma condição que eu analiso para o recebimento da inicial. Se no momento que a inicial foi recebida, tempus regit actum, não havia essa condição específica, a denúncia foi bem recebida e o processo deve prosseguir. Querer aplicar a representação no processo em curso é mudar a representação de condição de procedibilidade para condição de prosseguibilidade. E representação não é isso. Então, veja, Sandro, quem está defendendo isso está muito preocupado com a parte penal e esquece que é uma norma híbrida. Ela tem um capítulo processual. Se você retroagir a representação para a fase do processo, você está olhando a parte penal da lei e está rasgando a teoria geral do processo. Você está travestindo a representação. Não podemos fazer isso. Então, eu defendi essa tese. Alguns até falaram, não. E eu debati com muitas pessoas. Não, eu discordo de você, viu, Rogério? Porque eu vou aplicar a Lei 9.099. Na Lei 9.099 aconteceu isso. Exato. E nós chamávamos a vítima no processo. Perfeito, concordo. Mas é que lá o legislador foi expresso. Lá o legislador disse, Sandro, se já existe processo, chama a vítima e ela tem 30 dias para representar. Então, lá, 30 dias para manifestar o desejo de prosseguir o feito. Lá na Lei 9.099, o legislador criou a condição de prosseguibilidade. Ele, legislador, pode criar. Nós não. Nós não. Então, eu bati nessa tecla. E por que eu estou trazendo esse assunto à baila? Porque, para minha alegria, essa tese aqui em São Paulo está se consagrando no Tribunal de Justiça e ela agora ganhou musculatura na quinta turma do STJ. Quinta turma do STJ, ministro Reinaldo decidiu exatamente nesse sentido. Não há que se retroagir a representação se já existe processo em curso. Tá? Então, é um assunto, você tocou no assunto do pacote antigo, mas esse tema é um tema que eu fiquei muito satisfeito, porque eu contrariei, Sandro, acho que eu liguei. Eu liguei para mais de 18 pessoas. Para mais de 18 pessoas. Ninguém concordou comigo. Todo mundo tinha na cabeça a experiência que nós vivemos, Sandro, da Lei 9.099. Sim, inclusive a primeira vez que eu vi essa tese contrária a essa corrente da 9.099 para se aplicar, foi contigo lá em Recife, né? Foi a única pessoa que eu vi falando. E eu acho, e de repente eu acho que você deve ter discordado, como a esmagadora maioria discordou. Mas quando você para pensar e compara, principalmente, pacote entre crime e a Lei 9.099, você vai ver que a Lei 9.099 trouxe no artigo 9, nas disposições finais, ela trouxe, acho que artigo 88, se eu não me engano, ela trouxe lá, se já existe processo, chama a vítima. Então, o legislador falou, eu quero que a representação na Lei 9.099 seja condição de procedibilidade, se não existe processo, e seja condição de prosseguibilidade, se já existe processo. Aqui ele não fez isso. Sim. E tem um outro detalhe, né, Sandro? Eu não sei aí em Sergipe, mas alguns juízes às vezes demonstram um certo ranço com esse estelionato e querem chamar a vítima com a esperança, inclusive, de que a vítima não queira o prosseguimento do processo. Poxa, nós temos uma missão, né? A nossa missão não é limpar
simplesmente a pilha. Não é zerar o nosso ESAGE, clicar em F5 e desaparecer os processos digitais. Não, nós temos uma missão, que é promover a justiça e o judiciário aplicar a justiça no caso concreto, e tem vítimas que estão esperando isso, né? Um outro detalhe que eu só, sem querer ser monotemático aqui, alguns colegas, Sandra, acho que você percebeu isso também em Sergipe, alguns colegas ficaram revoltados do legislador ter transformado somente no estelionato a ação penal pública incondicionada para condicionada. Muitos bradaram o seguinte: poxa, por que o legislador já não fez isso no furto? Já não fez isso na receptação? Por que o legislador já não transformou os crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça como sendo de ação penal pública condicionada? A gente tem que ter um pouquinho de calma, tem um fundo de criminologia, mais precisamente de vitimologia nessa história. Ele transformou a ação penal do estelionato, porque no estelionato a vítima, diferentemente da vítima do furto, no estelionato a vítima é uma vítima constrangida, Sandro. Tenho certeza que você já se deparou com audiências onde no estelionato a vítima está numa posição absolutamente desconfortável, porque Sim. ela, não raras vezes, ela age com tanta má fé quanto a do estelionatário. Tem estelionato que o estelionatário ele precisa de uma vítima gananciosa. Ele precisa. Sim. Aí ela está na audiência, ela fala: pô, eu não queria nada disso, eu só queria o dinheiro de volta. Eu estou constrangida tendo que explicar para o juiz que eu fui gananciosa. Ou então, aqueles estelionatos amorosos, que a vítima está muito envergonhada. Eu caí no conto do Dom Juan. Eu não quero me expor, eu só quero o dinheiro de volta. No furto, não. No furto, a vítima não colabora para o crime. A vítima é enganada. A vítima não concorre para o crime, muito menos com má fé. Então, uma vítima que está com sangue nos olhos, ela quer ver responsabilizado sempre o furtador, com raríssimas exceções. Por isso que a mudança foi só em relação ao estelionato. Sim. Tem uma razoabilidade nessa teleologia do legislador, exatamente. Perfeito. Para aqueles que querem até gourmetizar o que o legislador fez, apesar de que eu não consigo gourmetizar nada do que ele faz. Mas, se nós queremos gourmetizar o que ele fez, ele trabalhou com vitimologia. Olha só, nosso legislador trabalhando com vitimologia, né? Pelo menos o resultado pareceu isso, né? Eu não sei se foi esse o processo. Assim. Ele me convenceu. Uhum. Eu interpretei assim. Certo. Rogério, em relação, né, para a doutora Cláudia Daniela, que nos assiste, não vier com ameaças veladas para o meu lado, né? Vamos, basicamente, pra você foi agora... velada a ameaça. Para mim, não. Para mim foi pública, né? Pois é, a doutora Cláudia Daniela é uma amiga muito querida, promotora super competente, né? Então ela merece. Então eu solicito aí, se é possível, né, tentar esclarecer essa questão aí da multa, da normatização atual, né? E uma pergunta específica: como fica essa decisão do STF recente em relação a essa natureza, né, de atuação do Ministério Público que não seria exclusiva, seria preferencial? A nova redação do pacote altera essa decisão? Como é que fica isso? Bom, a questão é interessante. Aliás, você tornou a questão complexa. Eu já estou me sentindo numa fase oral de concurso, Sandro. Oh, desculpe, meu amigo. Brincadeira. Mas veja, olha que interessante. Temos que lembrar que até 2018 nós trabalhávamos com uma súmula do STJ, e a súmula 521, salvo engano, do STJ, dizia que a multa era executada pela Procuradoria da Fazenda na vara da Fazenda. Então, nós, promotores de justiça, tínhamos um posicionamento tranquilo, seguindo essa súmula. Pelo menos eu nunca vi colegas atormentarem essa súmula. A pena de multa, nós requeríamos a extração de certidão e encaminhávamos para a Procuradoria da Fazenda. Eu não sei aí em Sergipe. Em São Paulo, a Procuradoria da Fazenda não executava nada. Procuradoria da Fazenda aqui em São Paulo sempre trabalhou com um teto de 1.200 UFESP, se eu não me engano, aqui em São Paulo, R$33 mil. Então, nós fingíamos que encaminhávamos para a execução
eles fingiam que recebiam para executar e ninguém fazia nada com a pena de multa. Não é com a multa, com a pena de multa. Bom, a coisa estava tão escancarada, Sandro, que aqui o TJ e o STJ caminhou no mesmo sentido, certo? Ele extinguia a execução mesmo que a multa estivesse pendente de pagamento. Ele extinguia a execução. Mas, espera aí, ele não cumpriu a multa. Multa é dívida de valor. Multa é dívida de valor. Já cumpriu a pena privativa, extingue a execução. Mas ele não cumpriu a multa. Acabou. Esqueça. Se vira, deixa a Procuradoria da Fazenda se virar na vara da Fazenda. Até que o STJ começou a dar sinais, Sandro, de que ele não ia seguir muito essa tese. O STJ começou a brecar a progressão de regimes. Peraí, você quer progredir do fechado ou para o semiaberto? Mas você, injustificadamente, você não cumpre a multa. Não tem nenhuma justificativa para você não ter cumprido a multa. Você não vai progredir. O STF começou a dar sinais claros de que ele não estava gostando muito desse abandono do sistema de justiça criminal em relação a uma, repito, pena de multa. Sim. Então, o STJ, em 2018, final de 2018, surpreendeu a todos, o STJ não, o STF, final de 2018, surpreendeu a todos e falou o seguinte, ó, pena de multa é pena. Pena de multa, sendo pena, caráter penal, quem executa é o Ministério Público. E o Ministério Público executa na vara das execuções criminais, seguindo a LEP, Lei de Execuções Penais. E a Lei de Execuções Fiscais só subsidiariamente. Se o Ministério Público não executar em 90 dias, aí sim o juiz, diante da inércia do MP, extrai certidão e provoca a Procuradoria da Fazenda. E aí eu dei risada, né? Falei, se o MP não agir, eles muito menos. Porque eles têm um teto, eles estão acostumados com outros valores, eles não vão ficar executando multa irrisória, não vão. São Paulo, como eu disse, estabeleceu o interesse de agir no valor de R$ 33 mil. Você acha que vai ficar executando nossas multas? Bom, o STF, quando deu esse recado, ele criou um legitimado subsidiário na execução. Um legitimado subsidiário na execução penal. Nós já temos um legitimado subsidiário na ação penal, que é a vítima. A ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Garantia constitucional do cidadão. Já está lá. Já está lá. Agora o Supremo, com essa decisão, criou uma legitimidade subsidiária não mais na ação penal, mas no desdobramento da ação penal, da condenação. Um legitimado subsidiário na execução, que é a Procuradoria da Fazenda. Quando o Supremo decidiu assim, nós começamos a nos acostumar, aí vem o pacote anticrime e faz o quê? Ele dá meia razão para o Supremo. O legislador, ele seguiu meia jurisprudência, Sandro. Ele falou o seguinte, tudo bem, eu vou alterar o artigo 51 do Código Penal. E a alteração do artigo 51 reforça que a pena de multa é pena. Natureza penal. Quem executa? O Ministério Público. O Ministério Público executa onde? Na vara de execuções criminais. Agora, nós temos que trabalhar a multa como dívida de valor, mas isso para efeitos de procedimento. E o procedimento é subsidiário. Eu vou trabalhar com os 164 seguintes da LEP, é o que eu estou defendendo. Mas eu entendo, Sandro, que o pacote anticrime eliminou a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda. Então, o Ministério Público tem que executar, e somente ele. E se o MP for inerte, isso pode configurar, eventualmente, infração disciplinar. E estará sujeito, em razão da sua inércia, à sanção disciplinar. Mas não é porque o Ministério Público foi inerte na cobrança dessa multa que vai ter que nascer a forceps um legitimado subsidiário. Então é o que eu estou entendendo. O Ministério Público hoje executa na vara das execuções criminais, não tem mais a Procuradoria da Fazenda. Agora, o que atormenta a Cláudia e a torcida do Corinthians? Todo mundo está atormentado. Sandro, nós vamos executar tudo. Eu não sei aí em Sergipe, mas aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça ele está esperando o Ministério Público
fazer uma peneira. Então, o Ministério Público, vocês vão executar todas as multas? Vocês vão executar multa de valor irrisório? E agora, Sandro? Nós criamos aqui, eu estou na assessoria do Procurador-Geral, nós criamos um grupo de trabalho formado pela Corregedoria, pela Procuradoria-Geral e por colegas que atuam na execução criminal. E nós estamos tentando criar protocolos. Primeiro, será que não tem casos em que o protesto já resolve? Eu não vou aqui defender que nós, até determinado valor, podemos deixar de agir. Porque a multa é pena criminal. Se é pena criminal, ela é norteada pelo princípio da inevitabilidade, pela disponibilidade. Não tem muito o que fazer. Senão, eu tenho uma pena e essa pena eu vou reconhecer que ela não merece surtir os efeitos de repressão e prevenção. Eu não posso ficar pensando o seguinte, olha, eu vou gastar muito mais do que eu vou arrecadar, porque o Ministério Público, na área criminal, a vara das execuções criminais, nós não temos uma finalidade arrecadatória, mas de concretização da sentença e ressocialização. É o que diz o artigo inaugural da LEP. O artigo inaugural da Lei de Execuções Penais diz: a execução penal serve para concretizar os efeitos da sentença e conquistar a ressocialização. Então, eu não posso jogar a multa fora porque ela tem uma finalidade importante. Eu executando a multa, pouco importando o valor, eu estou concretizando os fins da sentença e da pena. E estou trabalhando a ressocialização. Então, simplesmente dar ao colega o direito de nada fazer, porque ele, colega, entende que é multa irrisória, eu sou contra. Mas o que nós podemos trabalhar como alternativa é, até determinado valor, nos contentar com o protesto. Vamos protestar aquela dívida de valor. As procuradorias do Estado, procuradorias do município, estão trabalhando muito com o protesto. Aliás, muitas procuradorias estão deixando de encarar dívidas de pequeno valor como dívidas inexequíveis para optar por dívida de pequeno valor cobrada via protesto. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos, até determinado valor, protestar. E nós fizemos uma reunião, Sandro, protestar acima desse valor, além de protestar e executar. Então, nós teríamos aí um divisor de águas, que eu não sei qual é. Eu não sei qual é esse valor. Nós estamos nessa segunda etapa aqui. Nós saímos da fase vermelha, estamos na fase amarela, fazendo um paralelo com o Covid. Então, nós já chegamos à conclusão que podemos somente protestar até determinado valor. Mas qual é esse valor? Então, estamos nessa etapa. Nós fizemos uma reunião, Sandro, com uma delegatária de cartório de registro. E ela fez uma exposição brilhante. E ela provou o seguinte, com gráficos. Ela provou que o simples fato de você encaminhar o documento para protesto, aí a parte protestada tem 3 dias para pagar, sob pena de efetivamente ser protestada. Só nesse chamamento, para que ela pague em 3 dias, sob pena de protesto, só nesse chamamento, 60% dos devedores pagam. Efetividade alta. Efetividade alta, ponto. Você chegou onde eu queria. Ô, Sandro, nós vamos executar uma multa de R$300. Qual é a chance de nós conseguirmos receber essa multa numa execução criminal? É ridículo. Agora, 60 e poucos % pagam nesse tríduo legal. Venceu o tríduo legal e não pagou, ele é protestado. E aí ele nem pode pagar mais no cartório, ele só pode pagar com o credor, ele tem que vir até o Estado. 20%, 20 e pouco por cento pagam. Em resumo, Sandro, menos de 20% ignoram esse procedimento de protesto. Menos de 20%. Eu estou falando de efetividade. Sim, que diminuiria o filtro para 1/5, né? O MP cuidaria desse 1/5, na verdade, que sobraria. Nós sempre vamos protestar, independente do valor. Mas, a depender do valor, além do protesto, nós executaremos.
Certo. Mas quando nós vamos executar, nós já demos conta de uma imensa quantidade de certidões, nós já demos conta, agimos, não fomos omissos, não fomos inertes, estamos valendo de um instrumento efetivo colocado à disposição do Estado, que são os cartórios de registro, delegatários de serviço público. Né? Então, Cláudia, depois você me diga se você concordou, mas aqui em São Paulo nós estamos caminhando nesse sentido. Não, e a ideia é excepcional, né? Eu acho que ela é uma ideia aí que dá uma filtragem sem que a gente dispense ou algum tipo de multa e dá uma filtragem aí pelo menos de 80% nas estatísticas de vocês. Os Perfeito. 20% que sobram, né? Você já vai ter menos material para trabalhar aí nos grupos para se definir outros elementos de filtragem. Muito boa a Perfeito. condução. Perfeito. Dá até para incrementar um pouco e dizer que nós não vamos admitir somente o protesto, independentemente do valor da multa, quando se tratar de crime hediondo ou equiparado. Pronto. Pode ser mais um critério objetivo para nós executarmos. Mesmo que eu traga algumas questões que engrossem o caldo dos que vão ser executados, continua sendo um caldo muito mais ralo do que o caldo do se eu vou só protestar. Deixa eu ver, Cláudia tá mandando mensagem aqui no Zap, viu? Tem que ler, senão ela vai me bater depois. Pode ler, pode Tá ler. aqui dizendo, diga a ele, como sempre, a abordagem foi fantástica e pediu para agradecer em nome do CAOP da Segurança Pública. Legal, Cláudia, a gente vai ter que fazer coro lá, porque nós temos um grupo, sendo que você sabe, o Grupo Nacional de CAOPS, né? Vocês falam CAOPS, aqui é CAUCRIM. Mas hoje nós temos mais grupos que amigos, né? Grupo para tudo quanto é lado. Aliás, te colocam em grupo, às vezes, sem você pedir. A gente tinha que ter um crime aí, inclusive um crime lá no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, dizendo colocar em grupo. Tem que ter alguma coisa nesse sentido. Tem que estar lá no artigo 6 da parte especial. Tem que ser uma letra ali, 215B, colocar em grupo sem autorização. Tal, e você vai logo para o capítulo da dignidade sexual, né? Você não brinca de serviço. Eu me sinto aviltado na minha dignidade sexual. Bom, mas esse grupo, eu acho que a Cláudia ela vai dar razão para mim, esse grupo é um dos grupos mais interessantes que eu participo. É uma sala de aula 24 horas. Imagina só o privilégio que é eu estar num grupo com assessores criminais de todos os procuradores gerais do Brasil discutindo temas. E eu fico ali aprendendo, eu fico ali sugando. É muito bom, é muito bom. E a Cláudia ela vai ter que me ajudar, porque isso que o MP de São Paulo está fazendo, eu acho que até talvez seja de forma pioneira, vai encontrar resistência. Eu já recebi colegas dizendo que a própria corregedoria do Ministério Público respectivo já falou, eu quero que execute independentemente do valor. Isso vai quebrar o colega. Isso vai... Até o judiciário falar, bom, se o Ministério Público não determinar um patamar razoável, eu, o judiciário, vou começar a rejeitar. E se o judiciário inteiro comprar essa briga, não adianta. Então, por que o Ministério Público não assume esse protagonismo e estabelece critérios de política criminal? Como fizemos o acordo de não persecução penal? Sim. E foi criticado, e eu defendi o ANPP desde o início, sabendo que eu estava defendendo um filho muito feio, mas bonzinho. Né? O ANPP era aquele filho horrível. Da resolução 181, né? Eu sabia que eu estava... mas eu acreditava naquele menino. Eu sabia que ia virar um cisne. E virou. E virou. Era um patinho feio, virou um cisne. É o artigo 28A do CPP. Sim. Se não houvesse a resolução 181, Sandro, você acha que nós teríamos o ANPP no Código de Processo Penal hoje? Nunca. De forma alguma. Aquilo é um precedente histórico. Então, nós fomos ousados. O MP tem que ser ousado. O MP tem que ser ousado. E, às vezes, eu vejo os colegas, talvez porque o Ministério Público de São Paulo seja um Ministério Público muito grande, depositando que essa ousadia possa vir do Ministério Público de São Paulo. Mas não, essa ousadia está vindo de ministérios públicos muito menores.
está vendo o Ministério Público do Nordeste, Ministério Público de Sergipe, Ministério Público de Pernambuco. Aqui temos que fazer uma referência inevitável ao Procurador-Geral Francisco Disseu de Barros, que é um visionário. Ele o Ministério Público de Pernambuco hoje é, na minha opinião, um dos ministérios públicos mais ousados que nós temos em termos de política criminal. E outras questões, políticas de TI também, né? Eles fazem parceria público-privada, né? Que ninguém faz no Brasil. Eles estão com laboratório lá. Muito interessante. O aplicativo conversa com o investigado. Quando o investigado, eu não acreditei nisso, né? Quando o investigado chega perante o Ministério Público já tem um retrato do investigado, porque o aplicativo conversou com o investigado. Isso é excepcional, isso é o futuro. É o nosso Sim, sem futuro, dúvida. mas em Pernambuco é o presente. Exatamente. Fui até lá para conhecer, né? Porque eu trabalho com a parte de TI também. Eu gosto muito de informática e fui lá conhecer, fiquei impressionado positivamente com o avanço deles, né? Sim. Tanto que quem treina no Conselho Nacional para o Brasil todo é o servidor deles. Perfeito, perfeito. E Eles estão na frente. merecidamente. Agora deixa eu te perguntar, Rogério, porque tem que aproveitar essa oportunidade, né, de beber na fonte doutrinária avançada que você é, né? Uma outra questão que está se levantando hoje é a seguinte: com essa questão da multa voltar, né, a ser tratada, né, nunca deixou de ser, mas voltar a ter essa natureza prioritariamente penal, como é que fica a questão da prescrição, que antes passou a ser aquele prazo da Fazenda Pública, né, e agora voltaria para a regra geral do Código Penal de 2 anos? Legal. Aproveitando essa sua pergunta, muito importante, eu quero lembrar o seguinte: reconhecendo o STF que a multa tem caráter penal, não tem mais sentido extinguir a execução penal com multa pendente. Não pode. Se a multa está pendente, não pode mais extinguir a execução penal. Nós temos várias correntes trabalhando a prescrição da multa criminal. Eu defendo o seguinte, e não estou dizendo que o que eu defendo está certo. Pode estar errado. Aliás, não tem certo e não tem errado. Tem a posição A, a posição B, a posição A pode Sim. prevalecer na posição B. Nós fizemos uma ciência do dever ser e não uma ciência do ser. Mas eu defendo o seguinte, e corro o risco de ser minoria, eu defendo que a multa ela deve seguir os prazos interruptivos e suspensivos da lei de execução fiscal. Porém, o prazo prescricional é o do Código Penal. Pelo menos é o que diz o artigo 51. O artigo 51, ele quer emprestar a multa somente às causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na lei de execução fiscal. O prazo prescricional, o artigo 51 não falou nada. Se ele não falou nada e ninguém revogou o artigo 114 do Código Penal, eu tenho que dialogar, coexistir o artigo 51 com o artigo 114. Não me parece que o legislador quer um prazo prescricional outro desde 1996 e não tomou juízo de revogar o 114. Não é possível. São tantas as mudanças ocorridas no Código Penal, nenhuma lei revogou o 114. Não posso ser eu revogar. Então, eu trabalho com o seguinte, insisto, eu trabalho com as causas interruptivas e suspensivas da LEF, Lei de Execução Fiscal, mas com o prazo prescricional do Código Penal, artigo Entendi. 114. O Certo. que o pessoal está discutindo é o termo inicial dessa prescrição. Eu acho que enquanto ele cumpre a pena privativa de liberdade, não corre a prescrição da pena de multa. Sim, até porque ela corre junto com a pena privativa de liberdade. Pronto, eu acho que não corre. Então, se eu estou falando no início do prazo prescricional, eu acho que esse início do prazo prescricional, depois que ele começa a cumprir a pena, deve ser com a extinção da pena privativa de liberdade. Se ele não cumpriu a pena até a extinção da pena privativa de liberdade, o Estado tem um prazo de 2 anos para fazê-lo cumprir essa pena. É o que eu estou defendendo. É o que eu estou defendendo. Mas não é fácil. Tem gente dizendo que aplica-se o prazo da lei de execução fiscal, aí é um prazo de 5 anos. Então,
nós estamos ainda numa fase de gestação, né? O pacote Sim. crime tem 6 meses, estamos numa fase de gestação, E por em falar em desenvolvimento. gestação, né, para fazer um outro questionamento que é complexo e que tem várias posições também, né, para saber qual é a sua em relação a esse aspecto específico, em relação ao NPP, o Acordo de Não Persecução Penal do 28A, né, porque tem estudantes, você vai virar médico, começa a falar sigla e não explica o que é para o estudante, né? Então, o Acordo de Não Persecução Penal está se discutindo agora a possibilidade de se aplicar durante o processo e para os processos anteriores, né? O ponto polêmico que eu queria saber sua posição é até que momento é possível fazer a NPP com o processo em andamento. Legal. Eu escrevi o seguinte. Isso eu escrevi. E aliás, muita coisa que quando eu escrevi esse livro do pacote de crime, deixa eu ver se esse aqui. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu fiz uma apresentação muito sincera. Eu falei, escuta, são as minhas primeiras impressões. Foi dia 6 de janeiro que eu mandei para a editora. Sim. São as minhas primeiras. Eu não vou ter problema nenhum se eu estiver errado, se alguém apresentar alguma prova, mudar de ideia. Por enquanto, eu não mudei de ideia alguma. Mas eu aprofundei algumas coisas no Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal eu escrevo o seguinte, Sandra. Então, vamos dividir por partes. Vamos falar do ANPP, se ele se aplica a processo em curso ou não. Eu defendo que o acordo de não persecução penal só pode ser aplicado na fase extrajudicial. Ponto, acabou. Não tem ANPP na fase do processo. O Francisco Dirceu entende que existe. Ele chama, inclusive, de acordo de não continuidade do processo. Tá? Eu discordo. Mas esse acordo ele não foi rejeitado? Era uma proposta inicial, o acordo de não continuidade, e não foi. Era uma outra roupagem, né? Porque ele teria que reconhecer culpa, negociar-se a pena, etc. Tal. Bom, mas eu defendo que o ANPP só cabe na fase extrajudicial. Porém, isso é aqui o alerta que eu quero chamar a atenção, porém, Rogério, eu admito como promotor de justiça oferecer o ANPP no processo, desde que haja motivo. E quais os motivos? 383 e 384. CPP Emendácio e mutácio libere, se eu estiver diante de uma desclassificação. Vou dar um exemplo, já que você falou que tem estudantes. Eu denuncio um roubo. Roubo não admite a ANPP. Crime com violência ou grave ameaça à pessoa não admite o ANPP. Durante a instrução, percebe-se que não houve violência, nem grave ameaça. Aquilo que falaram que seria violência, na verdade, foi um encontrão, não foi suficiente para caracterizar a violência. Eu desclassifico, adito a inicial, desclassifico de roubo para furto. Espera um pouquinho. Se eu tivesse, desde o início, trabalhado com furto, ele teria direito à NPP. Então, nessas hipóteses, Sandro, emendácio libere e mutácio libere, eu acho possível a NPP no processo. Agora, Rogério, a ANPP retroage? Eu acho que retroage. Retroage para alcançar fatos pretéritos? Sim. Mesmo que já na fase do processo? Sim, mas tem que ter um termo final. Aqui em São Paulo, Sandro, nós estamos trabalhando com termo final, sentença. Não existe a ANPP na retroatividade, não existe a ANPP em grau de recurso. Por quê? Porque em grau de recurso, o Ministério Público já tem um título executivo, ainda que provisório, não faz sentido a justiça consensual. Não faz sentido a justiça negociada. Eu vou negociar o quê se eu já tenho um título executivo? Eu não posso retroceder, abrir mão de um título executivo. Então, em São Paulo, nós estamos trabalhando com o termo, isso para os casos pretéritos ao pacote anticrime que vão ser alcançados pelo ANPP, numa retroatividade benéfica, já que é causa extintiva da punibilidade. Admitimos essa retroatividade, vai alcançar fatos pretéritos, ainda que na fase do processo, mas desde que não haja sentença. Nós não, aqui em São Paulo, estamos batendo na tecla. Isso está fechado aí em São Paulo. Está fechado. Muito bem. Porque, na verdade, essas posições elas são fundamentais, né? Porque esse instituto ele ainda está estabelecendo uma padronização nos ministérios públicos de todo o Brasil. E mas é fundamental.
É fundamental que, num dado momento, a gente, como protagonista disso, né, nós, do Ministério Público, a gente feche posicionamentos, porque se o Ministério Público de um lugar tem um posicionamento, do outro tem um outro posicionamento, claro que tem independência, mas isso acaba enfraquecendo o nosso protagonismo e a gente acaba passando para o judiciário a decisão final, né, se isso se aplica ou não. E nós temos a oportunidade, me parece que o STJ recentemente já andou dizendo que a NPP é do Ministério Público, não tem nada a ver com isso. Né? Quem quiser Recentemente. que vá Recentemente. procurar, acho que foi o Fischer, né, numa decisão dele, Sim, se não me engano. Douglas Fischer. Félix Então, Fischer, Félix Fischer, deixa eu corrigir, Félix Fischer, seguindo uma tese defendida pelo Douglas Fischer, colega nosso do MPF, seguindo interessante. fielmente uma tese dele. Uhum, que ótimo. Então, nós temos que manter esse protagonismo, né? Porque se ficar essas controvérsias, que são naturais agora nessa fase de gestação, ao longo do tempo, a tendência é a gente estar permitindo que se torne uma lide, né? Isso vai ser decidido pelo judiciário. Então, esse é um ponto fundamental em relação a essas questões. E como é que você vê essa questão do processo, né, da análise do 28, desses dispositivos que foram suspensos sine die lá pelo Fux no STF? Alguma perspectiva? Veja, ele suspendeu o artigo 3º-A e o juiz das garantias. Na minha opinião, agiu mal quando suspendeu o 3º-A, porque o 3º-A do CPP não tem nada a ver com o juiz das garantias. Tem a ver com o sistema acusatório. Aliás, deixa o artigo 3º-A claro ali, estampado, que talvez eu nem precise do juiz das garantias. Com relação à suspensão do juiz das garantias, fez muito bem porque esse juiz das garantias está mal construído no Brasil, muito mal construído, construíram um super-homem e um juiz da instrução que é um raquítico, acessório, coadjuvante, está totalmente desproporcional a missão de um com a missão do outro. Com relação ao 28, isso é interessante, né? O 28 nos diz respeito diretamente, porque o 28 ele retira o juiz como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, e agora o fiscal da obrigatoriedade da ação penal é o próprio Ministério Público, por meio de um órgão de revisão, e a vítima. A vítima passou a ser a fiscal natural do princípio da obrigatoriedade. E isso é salutar. Claro que a partir do momento que o Ministério Público promove o arquivamento e a vítima concorda, acabou o problema. Não tem que ficar o juiz metendo o bedelho nesse arquivamento. O Ministério Público, titular da ação penal, fala, não vou agir. A vítima falou, promotor, você tem razão, não tem que agir. E o juiz vai falar, tem que agir? O que é isso? Não tem sentido. Então, nesse aspecto, o artigo 28, ele veio para o bem. O problema é que ele veio com uma vacácio de 30 dias. Sim. E aí é Aumento de carga de trabalho imensa, né? Imagina em São Paulo, né? 164 mil arquivamentos ano. Como é que eu vou Caramba! jogar isso no colo do Ministério Público para revisão? Não tem sentido em 30 dias de vacácio. Então, eu brinco, Sandro, dizendo que a CONAMP ingressou com uma ADI e é a primeira ADI que consegue uma liminar por ser constitucional uma norma. Porque quando você lê a ADI não diz que o artigo 28 é inconstitucional. Ele é constitucional. Mas está pedindo, pelo amor de Deus, para dar um tempo para o Ministério Público se organizar. Então, Sim, é uma ADI que não diz que a norma é inconstitucional, muito pelo contrário, ela é bem-vinda, mas segura um pouquinho, porque a vacácio legis foi uma piada de 30 dias. Eu acho que foi o sim. 28 volta. Eu acho que o 28 volta. Aliás, E eu ainda espero que o 28 volte. e eu estou acompanhando, né, Rogério? Ainda tem os 25 itens que foram vetados, que estão lá aguardando, né, o julgamento, né, a votação lá conjunta do Congresso Nacional, desde que houve a suspensão das sessões pela pandemia, e eu fico imaginando, né, se cair de rodo esses 25 que foram vetados, a gente É vai ter que outra lei. estudar tudo de novo. É outra lei. É outra lei. Só o Código Penal, parte especial, nós temos aí alterações importantes. Qualificadora nova no homicídio, causa de aumento nova nos crimes contra a honra,
ligadas a fake news. Então, se caírem os vetos, nós vamos ter o pacote anticrime parte 2. E que, se Sim, isso acontecer, que não façam dia 24 de dezembro. Como senão você vai perder o aconteceu. Natal. Vai ter que Acabou perder meu o Natal. Natal, acabou. Até hoje eu peço desculpas para minha família, o Natal e o Ano Novo que eu vi. Por quê? Porque apesar de eu escrever esse livro, eu estudei umas 8 horas, 6 a 8 horas por dia. Mas eu acordava muito cedo, eu confesso, eu acordava umas 4 horas da manhã, porque nós estávamos fora do país e eles acordavam mais tarde. Então eu conseguia trabalhar pelo menos umas 5, 6 horas com eles dormindo. Eu acordava 4 horas da manhã. Aí você fala, bom, então você curtiu o resto. Não, mas você não consegue curtir direito, porque quando você está, a gente estava inclusive em Orlando, quando você está no parque da Disney, você vai entrar na montanha-russa, aquela pessoa falou uma coisa que te fez pensar algo da lei. Sabe uma coisa? Você quer pipoca? Por que você perguntou se eu quero pipoca? Agora você já falou isso. Eu acabei de perceber que eu concluí errado uma coisa. Você fica meditando, você fica na Sim, fila pensando na lei. E eu estava em outro mundo, cérebro eu fica estava ligado nesse mundo. 220. Muito bem. Então, Rogério, assim, só mais um pontozinho para a gente concluir, antes de acabar o nosso tempo aí do Insta, né? Uma live muito agradável, muito bom aí estar aprendendo contigo, né? Dando essa oportunidade da gente poder assisti-lo como sempre. Um questionamento que eu tenho é o seguinte: a lei de crimes hediondos, a lei 8.072 de 90, ela ampliou, né, uma das mudanças radicais das 17 normas que foram alteradas pelo pacote anticrime, foi a lei de crimes hediondos, né? Aumentou o rol imensamente. E aí, né, a minha pergunta é bem específica, né? Como que você entende, havia na resolução 181 do Conselho, né, a vedação de ANPP para crime hediondo. Essa vedação não existe na 13.964, no pacote anticrime hoje. E a lei de crimes hediondos elencou lá porte de arma de uso restrito, coisas que não são mediante violência ou grave ameaça em tese, né, como crimes hediondos. Como é que você enxerga aí a possibilidade ou não, né, eu falo assim, como uma regra geral, de não aplicação de acordo de não persecução penal para crimes hediondos? Você sabe que eu conversava com o Ministério Público de São Paulo, Procuradoria-Geral e Corregedoria-Geral. O Ministério Público de São Paulo orientou os colegas promotores de justiça a não celebrarem o ANPP no crime de racismo. E por quê? Nós fundamentamos, principalmente na Constituição Federal e documentos internacionais de direitos humanos, e o artigo 4º da Constituição ele é muito forte. O artigo 4º diz que o Brasil repudia terrorismo e racismo. Então, como E é que eu posso racismo é fazer? imprescritível, né? Um dos dois só que é imprescritível. Exato. Então, como é que eu posso fazer a NPP num crime que a Constituição fala o Brasil repudia? Tirando esses dois, terrorismo e racismo, se o crime não cai naquelas vedações do parágrafo 2º do artigo 28A, em tese o ANPP é possível. E os crimes hediondos ou equiparados, se eles não são cometidos com violência ou grave ameaça, etc., e a pena mínima não chega a 4 anos, em tese, é possível. Nós vamos ter que analisar o caso concreto e saber se o ANPP é suficiente para repressão e prevenção. Mas eu fiz essa observação por quê? Porque se eu chegar para você aqui, Sandro, e falar eu sou contra a NPP em crimes hediondos ou equiparados. Já tem colegas dizendo eu sou contra a NPP quando o crime vitimiza criança e adolescente. Outros dizem eu sou contra a NPP se o crime tem vítima difusa. Então, aí um juiz olhou para mim e falou, o Ministério Público brigou tanto para ser protagonista, para ter o NPP, agora o Ministério Público começa a trabalhar tantos crimes que ele não vai propor que o ANPP, ao invés de ser a regra, vai passar a ser a exceção. Então, eu acho importante o colega analisar o caso concreto, com algumas exceções. Certo, ok. Então, veja, né, infelizmente, a gente está aqui já, acho que com 5, 4 minutos para concluir a live, né? Coisa boa passa rápido, já diziam, né, os sábios, e foi muito rápido, né? Uma hora aí, acho que passou em 10 minutos.
uma live muito esclarecedora, né? Rogério é muito didático. Eu não o conhecia, né? Porque vai falar, não, Sandro está puxando saco de Rogério, que já conhecia, promotor. Eu conheci Rogério agora no começo do ano em Recife. Nunca tinha visto uma apresentação em público, né? Né, meus alunos sabem, dou aula aqui em algumas universidades e faculdades daqui de Sergipe, eu sou extremamente crítico. E eu não tenho paciência mais para ficar assistindo palestra. Eu cheguei na idade da vida que eu não tenho. E a Cláudia e Carla Rocha, que nos assistem, estavam lá também. E né, eu vou lhe dizer que você foi a única palestra que eu assisti do início ao final. Que me Poxa, desculpem os outros obrigado. colegas. Né? Obrigado. Então, assim, a sua... Né, e eu analiso tudo. O conteúdo, né, porque a gente sabe que você pegar uma lei que vai entrar com a vacácio curta dessa e lançar um livro em cima é um risco. Né? Você está aí dando opiniões, opiniões que elas, enfim, vão ser objeto de crítica, né, geral, de muita gente competente que tem por aí. E, apesar disso, né, você fez os fundamentos muito razoáveis, você fez uma apresentação de conteúdo, né, sua postura, seu porte como palestrante, a sua oratória, né, então é tudo cativante. E a gente tem até aprender como, né, lecionar com você. Então, assim, você ganhou um fã, né? Eu não sou fã de muita gente, não. Você ganhou um fã naquela palestra lá de Recife. Né? E eu conhecia o Rogério Sanches, do nome, dos livros, né? À noite nós saímos para confraternizar com alguns colegas, e quem senta na mesa, na maior tranquilidade e humildade, e vem conversar conosco? Rogério, né? A maior simpatia de pessoa. E aí alguém falou, Alessandro tem um Insta. O Insta dele é acadêmico e tal. Aí Rogério já estava saindo, você já estava indo para outro compromisso, né? Você vinha Eu no, estava indo embora, você, eu estava voltando para casa, estava voltando para pra, São Paulo. né? Você está indo para o aeroporto. Aí disse, Sandro, me diga seu Insta que eu vou adicionar você. Aí eu falei, pô, esse cara conversa com 1.000 pessoas por dia, não vai lembrar nada, né? Aí eu falei o meu Insta. E meia hora depois disse, olha, agora eu não vou colocar, porque eu tô sem nada para anotar, mas lá no aeroporto eu coloco. Né? Eu falei, rapaz, eu não lembro do nome das pessoas, né? Como é que Rogério vai lembrar do endereço do meu Insta? Né? E meia hora depois, Rogério adicionou, ainda mandou um recado lá. Né? Então, assim, essa sua prova, né, de não só de competência, mas de humildade, é um exemplo para todos nós. Né? Você me conquistou mesmo naquele dia, e eu aqui estou, né, dizendo, sou um fã de carteirinha seu. Tá? Então, por isso que é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou habilitar os comentários novamente, só para dizer que o nosso procurador-geral se encontra presente aí, né, assistindo também a live, é o doutor Eduardo Dávila, né, e saudá-lo aí, em nome do qual saúdo todos os membros do Ministério Público daqui de Sergipe. Certo? Vários colegas assistindo a sua live e gostaram muito. Nós temos 24 segundos restantes, né? Eu passo a palavra para você concluir aí, Rogério. Obrigado, Sandro. As suas palavras são absolutamente palavras exageradas, mas incentivadoras. E dizer que o seu Insta é um poço de informação, viu? Aliás, eu tenho uma menina que me ajuda